Colossenses capítulo 4, versículo 15 diz: Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja, a célula que se reúne em sua casa. Porque a célula precisa de nutrição. Para você que está vendo esta aula e ainda não assistiu à aula anterior sobre o que é célula, clique no card e assista. Nutrição é diferente de alimentação. Alimentar é colocar qualquer coisa na boca, mastigar e jogar para o estômago sem distinção. Nutrição é comer os alimentos com proteínas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 diz: Mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Nós somos aquilo que comemos. O que é nutrir? Nutrir é se alimentar com um alimento que tenha proteínas. As proteínas são nutrientes essenciais ao organismo humano. A palavra organismo vem do grego e significa organização. Para a biologia, organismo é qualquer ser individual que apresenta as propriedades da vida, como organização celular, composição química, metabolismo, reprodução, hereditariedade e evolução. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A igreja é um organismo vivo. As proteínas apresentam uma extensa lista de funções no organismo e são encontradas em todas as estruturas da célula. Dentre suas várias funções, as proteínas são essenciais primeiro para o crescimento do corpo humano. Ou seja, quando os discípulos da célula são bem alimentados pelo líder, através do compartilhar da palavra, do discipulado, a célula tem o poder de produzir o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Salmos 81, versículo 10 diz: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Atos, capítulo 5, versículo 42 diz: Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Segundo, as proteínas são essenciais para a manutenção do corpo humano, ou seja, quando os discípulos da célula são bem cuidados pelo líder, a célula tem o poder para produzir o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nutrição é um processo biológico em que o organismo utiliza-se de alimentos, assimilam nutrientes para a realização de suas funções vitais. As funções vitais dos seres vivos são aquelas imprescindíveis à manutenção da vida. Na nutrição, o organismo utiliza-se de alimento. João capítulo 4, versículo 32 diz: Ele, porém, respondeu: Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem.
Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Alimento, do latim alimentum, é toda a substância utilizada pelos seres vivos como fonte de matéria e energia para poderem realizar as suas funções vitais, incluindo, primeiro, o crescimento, segundo, o movimento, terceiro, a reprodução. Quando os discípulos são bem alimentados pelo líder, a célula cresce, se movimenta e reproduz. Na nutrição, o organismo utiliza-se de nutrientes. Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. O nutriente é uma substância utilizada por um organismo para, primeiro, sobreviver, segundo, crescer, terceiro, reproduzir. Quando o líder alimenta os discípulos da célula com nutrientes espirituais, faz com que o organismo, que é o corpo de Cristo, sobreviva, cresça e reproduza. A nutrição é para a realização das funções vitais do organismo. Uma célula com discípulos bem nutridos trabalharão para que o corpo de Cristo, que é a igreja, cumpra a sua missão nesta terra. Nutrição dos discípulos da célula. Este é o poder da igreja no lar.